E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui para fazer mais um vídeo, tá? Me desculpem aí, eu peço perdão à moça que veio até perguntando ontem no videozinho mais curtinho que eu fiz, perguntando sobre a questão do que eu não tinha entendido muito, né? Aquele ali foi mais um vídeo curto para poder mostrar um pouquinho sobre a formação, como é que eu preparava um adubo simples, um substrato simples para cacto suculento. Então, esse vídeo aqui eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe o que é que eu uso, né, para poder dar aquela permeabilidade, para não segurar muita água, né, mas ao mesmo tempo ter um pouco d'água para poder também não precisar estar regando todo dia, né. É assim, eu não moro numa região muito fria e enfim, não chove muito, né, que é aqui no Nordeste, então assim, é uma região que quando chove, chove de uma vez em determinado período do ano e nos outros meses é mais quente e enfim, não tem muita água. Então assim, a gente precisa ter um substrato que realmente faça com que a água escorra, né, não segure muita água, né, porque os cactos suculentos eles não gostam de muita água na raiz. Então eu fui testando algumas coisas que são mais comuns aqui, né, então eu cheguei a um substrato bom, né, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu uso esses três ingredientes. Isso aqui é casca de ovo, que aqui como a gente consome muito ovo, então eu uso a casca de ovo como uma fonte de cálcio para o cacto, né? Enfim, vou mostrar depois para vocês. Basicamente esses três aqui que eu uso, né? Que é uma areia dessas de construção, areia grossa, ó. Tanto é que tá aqui a areia, né? Ela é muito boa porque assim, a areia, gente, ela não é fonte de nutriente para nenhuma planta, tá? Não é fonte de nutriente para nenhuma planta. Ela simplesmente vai ajudar no processo de drenagem da água, tá bom? E vai deixar também o substrato mais aerado, tá bom? O que eu também uso aqui em casa é esse daqui, ó. Isso aqui na verdade vai ser a fonte de adubo. Isso aqui é composto. Esse composto eu produzo aqui em casa. A gente tem um anel daqueles anel de concreto, né, que geralmente era usado para fazer fossa e a gente foi colocando resto de comida, né, de fruta, de fruta e verdura e folha, poda e aí acabou meio que virando um composto. Então eu sempre vou colocando lá, vou revirando, vou separando e peneirando para poder ir usando, né? Tem esse composto eu uso para adubação. Então, gente, um dos principais componentes do substrato que eu preparo aqui é essa moça aqui, né? Essa coisa linda e maravilhosa. Isso aqui, gente, é bagana de carnaúba, tá? Isso aqui é a palha da folha da carnaúba, que é muito comum aqui no Nordeste. E assim, todo mundo conhece um pouco da carnaúba, né? Porque já viu ou já deve ter ouvido falar de muita coisa, né? Como, por exemplo, um dos outros produtos da carnaúba é a cera, né? Que é muito utilizada para carro e tal. E assim, aqui também as pessoas aproveitam a bagana da carnaúba, né? Que é a folha, depois que é retirada a cera, para poder fazer esse substrato aqui, né? Funciona quase como se fosse a casca de pinos, porque assim, a tufa lá no Sudeste, um dos componentes da tufa é o coisa, né? A casca de pinos triturada. Então assim, a bagana de carnaúba, se ela for bem trituradinha e ficar dentro do substrato, de certa forma ela junto com a areia, ela vai dar um pouco mais de leveza também no substrato, porque a bagana é muito leve. E também ela vai dar mais porosidade ao substrato, né? Então não vai segurar tanta terra e ao mesmo tempo não vai segurar tanta água e ao mesmo tempo também segura, né? Porque a bagana ela é de origem vegetal, então ela vai segurar um pouco de água também, né? Ao passo que ao longo do tempo ela também vai se decompondo e vai liberando nutrientes que os cactos ao longo do tempo eles vão também pegando esses nutrientes, né? É claro que a gente vai ter o adubo, que é o composto, mas a gente também vai ter a bagana que vai dar um pouco mais de nutrientes para os nossos cactos suculentos. Então assim, basicamente é esse aqui que eu uso, não tem muito segredo não. São materiais simples que a gente tem aqui
né? E que pode ser utilizado para poder fazer um bom substrato. Por exemplo, se você mora no Sudeste, é mais fácil ter a casca de pinos, é mais comum. Também é mais comum ter aqueles substratos que já vem pronto, né? Que eu não me recordo muito bem as marcas, mas é só botar substrato para cacto suculento e vai ter aqueles sacos. E geralmente são aqueles mesmos substratos que os produtores em Olambra ou em outras partes do Brasil eles usam muito, né? São substratos bons, eles são ótimos. Tanto é que quando a gente compra cacto suculenta, eles estão naquele substrato e são maravilhosos. Mas assim, às vezes, quando a gente quer fazer cultivo em casa e tal, talvez não compense muito comprar o saco grande ou o saco pequeno, ou então às vezes está muito caro. E às vezes a gente tem esse material que está disponível para a gente não usa, né? Por exemplo, você pode ter na sua região algum tipo de palmeira que as pessoas também fazem esse tipo de substrato aqui, então a gente pode usar, por que não, né? Aqui é mais comum a bagana de carnaúba, então a gente usa ela. Tem muita areia, tem muita bagana, a gente usa. Você pode usar, por exemplo, a sua terra de jardim, mas é claro que é bom que você saiba se aquela sua terra de jardim ela é muito arenosa ou muito argilosa, né? Que se for muito argilosa, ela vai segurar muita água e aí pode prejudicar o crescimento, pode até matar seu cacto suculenta por excesso de água na raiz, né? Isso eu posso falar um pouco mais sobre como tentar diferenciar de forma um pouco mais caseira se uma terra é argilosa ou não. Mas basicamente ela aqui, ó, e é muito leve. Eu cheguei a comprar um saco de 20 quilos, não parece que não é 20 quilos na verdade, né? Tipo aquelas sacas de arroz e feijão, de bagana e tipo, eu carreguei super tranquilamente ele nos braços, ele não é tão pesado, ele é bem leve mesmo. E junto com a areia que é mais pesadinha um pouco, então vai deixar o substrato muito mais leve mesmo. Então basicamente é isso, gente. Eu vou ensinar para vocês aqui algumas medidas bem básicas para você ter mais ou menos uma noção, caso você tenha esses 3 materiais em casa. Pode usar à vontade, não vai ter problema de matar seu cacto suculenta. Eu nunca tive esse problema, a não ser se eu molhar demais. Aí sim, se eu molhar demais, ou se eu deixar exposto, por exemplo, na chuva e tiver muito mais, o substrato ele não estiver muito poroso, então se eu deixar na chuva, é claro que vai ficar segurando muita umidade na terra e ele vai morrer, né? Porque pensa bem, se eu tiver um cacto na natureza, e esse cacto tá no sertão, por exemplo, e tem sertão que, mesmo que chova pouco, mas ele vai ter muita umidade ali na terra, só que os cactos não morrem. Por quê? Porque a terra ela é porosa e não vai segurar tanta água. Então assim, eu posso ter um substrato desse aqui, que é poroso, não vai segurar tanta água, e se ele ficar na chuva, meu cacto suculento eles não vão morrer. É claro que eu vou ter que ter muito cuidado com a questão da adubação, com a questão do próprio substrato, né, para não segurar tanta água, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos uma quantidade assim, a quantidade que eu uso na verdade, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Outra coisa também que eu posso falar para vocês depois é sobre a questão dos materiais, né? Isso aqui é uma bacia que foi descartada daqui de casa. Isso aqui, eu não sei se vocês conhecem, nas casas de produtos automotivos ou então aquelas oficinas grandes, o pessoal coloca partilha de freio, se não me engano, né? E esse aqui é um dos lados da caixa, tanto é que tem um encaixezinho aqui, ó. É um dos lados da caixa dessas partilhas de freio. Então tem desse tamanho, tem menor, e se você tiver alguma oficina dessa aí por perto, você pode entrar em contato com o pessoal e falar assim, olha, eu queria saber se vocês têm aquelas caixinhas de partilha de freio e tal. E pede, porque basicamente é descartado, né? Isso aqui eu tô usando em casa. Então vamos lá, gente. Eu vou usar como medida esse vasinho aqui. Esse aqui é o pote 7, se não me engano. Para ter mais ou menos uma noção de medida. E é claro que eu vou falar por partes. Então, por exemplo, eu posso usar uma parte da bagana, outra parte da areia e outra parte do composto, né? E aí vocês só aumentam um pouco mais e usam por partes, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer pouquinho aqui para poder ter mais ou menos noção, tá? Primeiro eu vou fazer a bagana. A bagana, como ela também tem a questão de ser bem porosa e bem, né, ter muita palha, então eu soco um pouquinho para poder ter mais ou menos noção de quanto que eu tenho de bagana aqui, tá? Então vai ser uma medida de bagana, ó, uma medida de bagana, uma medida de areia, então vai ser 1 para 1, tá?
uma de bagana e uma de areia. E o composto, eu vou botar um também? Não vou botar um, por quê? Porque eu não vou adubar demais os meus cactos suculentos, né? Lembrando que a bagana, ao longo do tempo, ela já vai ter a sua disponibilidade também de nutrientes para a planta, para a raiz, né? E eu vou ter também o composto. Então, como é que eu faço com o composto? O composto eu coloco metade. Metade. Então, vai ser 1 para metade do composto. Tá bom? Então, tá aqui, ó. 1 para metade. Basicamente isso. Colocou, tá aqui o composto, tá aqui a areia, mistura. Vocês vão perceber que o substrato é muito leve. E geralmente, uma dica, quando a gente prepara substrato, que tá tudo misturadinho, a gente pega o substrato e coloca e aperta ele na mão. Se ele formar uma bola e essa bola não se desmanchar com facilidade, é sinal de que ele com certeza está muito argiloso, está muito barrento, e ele vai segurar bastante água além de compactar muito fácil. Então isso não vai ser legal no futuro para os cactos suculentos, porque com certeza eles vão morrer bem rapidinho por causa do excesso d'água, ó. Aqui vocês vão perceber, ó, tô apertando, ó, e ó como tá se desmanchando com facilidade. Isso aqui é um substrato ideal. Se vocês verem que tem muita areia, aí vocês podem talvez botar um pouquinho mais de bagana, por exemplo. Nada do composto. O composto já tá aqui para entrar como adubo, tá? Se for o caso, coloca um pouquinho mais de bagana. Eu vou colocar aqui na medida. Vou colocar equivalente mais ou menos a metade de uma medida. Mas se vocês quiserem deixar 1 para 1 para metade, também dá certo. Basicamente é isso, ó. Aqui, ó. Um substrato basicamente bem solto, bem leve e bem adubado. Aqui é o que eu uso. Aí você deve pensar assim, Vitor, talvez tá com pouco adubo. Você não tá com pouco adubo, porque, como eu já disse, elas não têm essa necessidade tão grande de adubação. E é bom ter sempre esse cuidado. Se for o caso, no caso aqui eu produzo alguns cactos suculentos para poder vender em pequena escala. Mas se você prepara isso aqui e você vê que talvez não está sendo muito legal, então você aduba um pouquinho mais. Aí eu falei da casca de ovo, né? Vocês estão vendo que está um pouco grosseiro aqui, mas em casa vocês podem pegar as cascas, lavar e depois de sequinha triturar no liquidificador, que ele vai parecer mais ou menos até uma areiazinha assim, sabe? Bem fininha. Enfim, a casca de ovo, ela pode ser usada. Então você pegar a casca de ovo bem trituradinha, né? Aqui eu trituro mais com a mão. E equivalente mais ou menos a para essas medidas aqui, equivalente mais ou menos a uma colher de sopa. É o suficiente. Isso aqui não é uma colher de sopa, tá, gente? Isso aqui é uma colher de chá. Mas equivalente a uma colher de sopa. Então vocês vão pegar essa casca de ovo e misturar. A casca de ovo é uma fonte de cálcio. Então ela vai ajudar na estruturação dos cactos também, né? É bom sempre que tenha cálcio nos outros substratos para as outras plantas, né? Mas para cacto suculenta é bem interessante que também tem essa fonte de cálcio. Se vocês quiserem usar, então nos vasos que você já tem, né? Tritura as cascas de ovo e aí depois você dá uma polvilhada assim ao redor do vaso, ao redor da planta, dá uma misturadinha, mas muito pouquinho, se for no vaso desse tamanho, por exemplo. Aí pronto, ó, tá aqui, um bom substrato. Não compacta, vai ser muito difícil ele compactar. E ó, ele tá bem solto mesmo. Essas medidas aqui que eu mostrei pra vocês, ó, basicamente, num vaso como esse aqui, que é o vaso 7, né? Vamos colocar as medidas, dá mais ou menos para uns 3 vasos, mais ou menos, né? Vou só mostrar pra vocês aqui. Equivalente a uns 3 vasos, ó. Ops. Aqui, ó, equivalente mais ou menos a uns 3 vasos. Pronto, é simples assim. Gente, é um substrato bem simples, é claro que vocês podem colocar no YouTube ou em qualquer outra fonte de pesquisa e colocar assim, substrato para cacto suculento, e vocês vão ver inúmeras formas de fazer, inúmeras formas de preparar. Então assim, para cada região, ou então às vezes para uma mesma região existem várias formas de fazer, porque
as pessoas fizeram e dá certo, né? E dá certo. É claro que se você for fazer, por exemplo, um substrato muito barrento, ele vai segurar muita água e isso pode ser prejudicial para sua planta, né? Dependendo da sua região também. Então, assim, basicamente é isso aqui. O vídeo é esse. Mais uma vez eu peço desculpa à senhorinha que me falou, tô esquecendo o nome dela aqui. A senhorinha que me falou que não entendeu bem o vídeo, porque era um vídeo curtinho realmente, eu só tava mostrando como é que era a mistura. Mas o passo a passo assim de falar um pouco sobre os materiais é esse vídeo aqui mesmo, né? Me desculpem qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, coloca para curtir também, que isso me indica que vocês estão gostando. E que também, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês comentarem aí, tá bom? E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bora contar?